Boa noite, está começando mais um Educação e Cidadania aqui pela TV Câmara. E no programa de hoje nós vamos apresentar as recentes mudanças sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro no Código de Trânsito Brasileiro. E quem nos traz as informações sobre este assunto é o especialista na área, Gilmar Teixeira Lopes. Boa noite, Gilmar, seja bem-vindo à TV Câmara, pelo menos de forma online hoje. Satisfação, Ana Paula, estar aqui no programa da TV Câmara, principalmente desse projeto de vocês aí, que é manter os princípios, valores de informação e formação da cidadania a nível local e regional. Então, quero parabenizá-los pela essa iniciativa de conseguirmos aqui debater este tão sonhado Código de Trânsito que busca cada vez mais seu processo de aperfeiçoamento. E Gilmar, o senhor como especialista, advogado especialista em trânsito, eu gostaria que o senhor explicasse como é que aconteceu então a construção deste texto. Foi no Congresso Nacional, passou pela Câmara e também pelo Senado. Perfeitamente. O que tem se observado? O Código de Trânsito, ao longo de seus 23 anos de sobrevivência, entre aspas, sofreu inúmeras alterações. Praticamente essa é a 39ª lei que vem alterar as disposições do Código de Trânsito. Algumas regras sempre apertando cada vez mais e trazendo a responsabilidade administrativa e criminal do condutor de veículo quanto à utilização deste meio de transporte, que são os veículos em geral, pelas nossas vias públicas. Então, o que acontece na prática? Na prática, se denota facilmente que a lei realmente cada vez mais, substancialmente, apertando, entre aspas, o condutor. E outra banda, nas últimas legislações, especialmente nessa última, se denota facilmente também que houve um certo parcimônio por parte do governo em beneficiar ou atender uma demanda de uma determinada categoria. Então isso realmente preocupa muito a todos, porque ao mesmo tempo que temos aqui um Código de Trânsito que vem cada vez mais se aperfeiçoando ao longo desses anos, nós não podemos perder de vista que esta regra, essas novas regras que surgiram aí, que entrarão em vigor ainda em 180 dias, elas vêm, de certa forma, dar uma parcimônia aos condutores. Mas, de fato, é extremamente preocupante isso. Doutor Gilmar, eu queria que o senhor falasse a respeito da polêmica envolvendo esse projeto. Ele não foi muito bem aceito pelas entidades ligadas à segurança no trânsito. Por quais motivos? Perfeitamente, essa observação é muito importante, porque é muito clara a legislação que ela trouxe para beneficiar, para fazer alguns ajustes, atendendo à demanda de uma certa categoria, né? De certas categorias, na verdade, isso é dizer bem claro aqui. Mas, evidentemente, que resta nos indagar, antes de qualquer legislação, acerca do espírito da lei. O ser humano, especialmente a nossa cultura, exige vamos dizer assim, um certo grau de fiscalização da lei quanto aos nossos atos e nossas condutas. Quer porque muitas vezes o projeto educacional não atinge a finalidade desejada, quer porque muitas vezes a finalidade maior, que é a consciência, também não atinge o seu fim. Então, quando nós constatamos a dificuldade do ser humano em assimilar o processo de educação e, de outra banda, a consciência, torna-se imperiosa a necessidade de traçarmos leis cada vez mais rigorosas. E o Código de Trânsito, ao longo desses anos, foi sendo construído com esta finalidade, de que se você não tem a educação adequada, se você não tem a consciência adequada, se vai pela regra da lei e aperta. Ou seja, bem ou mal, você vai enfrentar uma situação e cada vez mais, vamos dizer assim, constrangedora em relação à tua conduta no teu dia a dia, em relação às punições especialmente. Então, o que se observa? Essa crítica foi feita em cima disso aí, porque, de certa maneira, o Código, essa nova legislação, me perdoe, a Lei 14.071/2020, ditada recentemente pelo nosso governo, ela trouxe esse benefício a uma demanda de certas categorias, especialmente os profissionais. E isso, de certa forma, tem preocupado muito os usuários da via pública, usuários de rodovia, porque se denota que há essa disparidade entre a educação e a consciência.
e como isso não vem nem de uma forma nem de outra pelo condutor, pelos usuários, torna-se imperiosa que venha pela legislação. É claro, nós temos que ter em mente que todas as categorias, todos os motoristas, como todo mundo, tem suas exceções, são as regras, são exceções absolutamente. Só que agora se denotou que ela abriu um pouco mais o leque para todos, e isso dificulta, porque o verdadeiro condutor, aquele que tem consciência, aquele que é educado no trânsito, o verdadeiro motorista, muitas vezes eu vou falar aqui do motorista de caminhão, muitos deles têm a necessária consciência quanto à utilização desta ferramenta, que é o seu veículo, seu pesado veículo. Mas, infelizmente, existe um grande percentual que não tem essa consciência. E é nesses que a lei tem que ser rigorosa. Aí, quando vem uma lei para beneficiar as pessoas de bem, que era desnecessário, porque a lei por si só não precisa beneficiar ninguém, aquele que pauta pelo cumprimento das mesmas, o que se observa é exatamente que ela, em vez de apertar para quem precisa, ela forçou de forma generalizada. É possível que essas mudanças que a gente vai falar ao longo do programa, elas possam aumentar o número de acidentes de trânsito e, principalmente, né, o que a gente tem medo aí, o número de vítimas fatais? Eu não tenho a menor dúvida que justamente pela falha nesse processo de educação e a falha no processo de consciência, absolutamente acaba ocorrendo inúmeras infrações de trânsito, abuso por parte das pessoas. Quer pela falta de disciplina em relação à utilização do sistema viário, quer pela falta, muitas vezes, de planejamento quanto à utilização desse espaço público. Aí, com isso, denota a pressa, a velocidade excessiva, a imprudência, a negligência e a imperícia. Fatores que, evidentemente, alimentam a tragédia no trânsito a cada dia. Então, realmente, eu estou muito preocupado com essas novas regras que, ao invés de cada vez mais apertar, exercendo o espírito da lei, que realmente é apertar a necessária consciência do usuário, do cidadão, e esta lei ela veio para beneficiar. Então, me preocupa muito, porque ela poderá, evidentemente, ensejar aí uma situação muito peculiar, que realmente é o aumento dos índices de sinistralidade. E como nós sabemos disso, não podemos subestimar aí quem é capaz de matar 24 pessoas, 25, 30 pessoas no único final de semana em pleno feriado. Então, esse realmente é uma grande preocupação. Então, eu entendo que a lei, essa aí, ela é extremamente, deve ser muito bem avaliada e analisada. Eu entendo que caberia aí profundas modificações logo na sequência em razão dos muitos acidentes que vão ocorrer. Realmente o senhor acredita que essa norma ela possa ser revista, então, a partir desse período, ela tem 180 dias para entrar em vigor, né, como o senhor já mencionou, mas ela pode ser revista aí também a qualquer momento? Com certeza absoluta, e mais que isso, até por pressão dos próprios DETRANs, pelos índices de sinistralidade, pelas estatísticas, as autoridades policiais poderão informar isso ao longo desse período, da modificação de comportamentos dos usuários. Porque a lei ela surge em razão de uma adequação ao sistema de comportamento do cidadão, da pessoa humana. Ela surge exatamente para isso. Isso é histórico, isso realmente vem lá do direito romano. Né? Então, ou seja, as regras surgem justamente para balizar o comportamento das pessoas no seu cotidiano, na sua vida. E como consequência disso, essas regras podem ser alteradas para mais ou para menos. O que aconteceu com o nosso Código de Trânsito ao longo desses 23 anos? Essa é a 39ª alteração que existiu ao longo desses anos. E eu digo claramente, o Código de Trânsito brasileiro é um dos melhores do mundo. O nosso Detran do Rio Grande do Sul é um Detran muito atuante nesse ponto, no sentido literal da lei, de aplicar a legislação de trânsito. E como consequência disso, depois de 38 alterações visando cada vez mais a punição, surge esta agora, que de certa forma me preocupa muito, porque traz um outro tipo de balizamento. E não venho dizer aqui que diminuiu os índices de acidente nesse período, porque se denota facilmente que isso não ocorreu. Quer porque houve a falha na educação, ou quer porque houve a falha, como eu disse anteriormente, na consciência do ser humano, no seu agir, no seu cotidiano, junto ao sistema viário.
Falando agora, então, sobre alguns itens, então, que foram alterados por essa nova lei, Gilmar, eu queria comentar primeiro a respeito do tempo da Carteira Nacional de Habilitação. Esse período ele foi estendido de 5 para 10 anos, mas existe uma diferenciação entre idades também. As pessoas mais idosas, ela vai durar um tempo menor. Perfeitamente. Eu trago sempre uma referência básica de sistema eficaz. Sabe qual que é? É a formação de um piloto de avião. A experiência mostra que o piloto de avião, para traduzir a necessária segurança na utilização, na operacionalidade de uma aeronave, é imprescindível que ele mantenha seus exames médicos em dia. E esses exames médicos, muitas vezes, são realizados a cada ano, a cada 6 meses, conforme a categoria do piloto de linha aérea, especialmente. Ou seja, há uma fiscalização rigorosa, principalmente porque, em decorrência do estresse humano, das circunstâncias que o homem vive no contexto contemporâneo, aí, no sistema de vida atual, vamos dizer assim, que o estresse, as situações de vida cada vez mais tumultuada, eu entendo que esse balizamento aí, transportando para 10 anos o período de validade do CNH, é muito tempo, porque nesse período as alterações, tanto do organismo como de comportamento humano, podem sofrer. Com todo respeito, nós sabemos que aquela pessoa com 40 anos de idade, ela chega aos 50, já com uma situação de vida, muitas vezes com mais experiência, mas uma vida mais tumultuada, essa é a verdade, vai pegar o auge da vida dele, e como consequência básica, a alteração do organismo e a saúde dele. Então, eu entendo que esse período aí ficou muito, vamos dizer assim, de certa forma, uma elasticidade muito grande, e isso vem causar graves problemas lá na frente. E, naturalmente, se houvesse esta mudança para 10 anos, porém com exames muito mais rigorosos, como são os exames da aviação civil e da aviação militar, eu até diria que seria, de certa maneira, confortável. Mas o exame básico que é feito aí, na renovação, junto aos DETRANs de cada estado, ele não traz a necessária certeza quanto realmente, vamos dizer assim, é o bem-estar da pessoa. Claro que nós sabemos isso, que ninguém diria aqui que vamos garantir uma vida até amanhã de bem-estar. Mas há um período em que nós podemos, aí, com tranquilidade, discutir isso perante a ordem médica e estabelecer critérios diferentes. O que a lei trouxe agora? Trouxe novos benefícios para essa categoria de 10 anos, até os 50 anos renovados de 10 em 10, e apertou, evidente, lá nos 70 anos. Colocou acima de 70 anos, 3 anos para se realizar o exame, que eu ainda acho demais 3 anos, considerando a idade da pessoa com 70. Embora, é verdade, não podemos esquecer que há muitos jovens hoje com essa idade, com uma saúde de plena, mas não é a regra. Como consequência disso, entendo que esse período de elasticidade, provocando o período de validade da CNH, 10 anos até 50 anos de idade, e depois de 5, dos 50 aos 70, e depois reduzindo para 3 anos, 70 anos em frente, eu tenho que extremamente preocupante. Eu acho que isso foi muito concedido um certo grau de elasticidade, e, a meu ver, tanto na ordem médica quanto na ordem comportamental, psicológica, eu diria, especialmente porque hoje o ser humano está num conflito muito grande consigo mesmo e com a sociedade. Eu entendo que realmente a lei foi muito, vamos dizer assim, frouxa nesse ponto. Esta é a realidade. E os exames para a renovação desse documento, eles continuam os mesmos ou teve alguma alteração? Na verdade, nós temos que trazer uma realidade aqui, que tanto os médicos quanto os psicólogos carregam em si uma enorme responsabilidade na análise do candidato ali, a renovação da carteira de habilitação. Mas os exames, basicamente, vão continuar o mesmo, com exceção dos motoristas profissionais, que aí sim a legislação vai continuar apertando, como de fato já vinha, não é nenhuma novidade isso, para o exame toxicológico, já entrando no assunto do exame toxicológico, que é a obrigação aí para aqueles condutores das categorias profissionais, categoria C, D e E, ou seja, quem dirige caminhão, ônibus e assim sucessivamente estarão obrigados a fazer esses exames vamos dizer assim, toxicológico. E com muito mais profundidade, obviamente. Mas nunca, jamais ficará perto
daqueles exames que são realizados na aviação civil a cada ano, a cada 6 meses, a cada 2 anos, conforme a categoria de piloto. Então, realmente, eu entendo que essa elasticidade toda ela poderia ser compensada com exames profundos acerca de tanto de natureza de saúde direta, quanto a questão de organismo, quanto a questão de saúde psicológica e comportamental deste condutor, que vai sofrer influência, sem dúvida nenhuma, da sua vida entre 40 e 50 anos e dos 50 a 70, com certeza dobrando seus problemas de natureza comportamental. E aí eu entendo que, neste período, os exames deveriam ser marcados absolutamente com o rigor necessário para esta finalidade, mas se denota que não é bem assim. Ainda sobre a Carteira Nacional de Habilitação, Gilmar, a gente teve uma alteração muito grande no que diz respeito ao número de pontos permitidos pelo condutor atingir aí. Passou de 20 para 40, mas existe também uma diferenciação em relação à gravidade das infrações. Explica para a gente como que ficou essa situação. Bom, na verdade, a regra dos 20 pontos, ela ainda vai permanecer, desde que o condutor, nesse período, basta ter 2 infrações de natureza gravíssima. Atingiu 20 pontos com 2 infrações de natureza gravíssima, evidentemente que ele está com a carteira suspensa. Então, esse é um ponto que a legislação ela veio beneficiar lá na frente, eu vou explicar na sequência, a categoria profissional. Porém, para o condutor do cotidiano humano, ela permanece a mesma, quiçá pior, porque antes era 20 pontos com qualquer tipo de infração. Agora basta uma infração de trânsito, 2, de natureza gravíssima, e atingiu os 20 pontos, ele vai perder a CNH, terá sua CNH suspensa nesse período. Então, esse é o detalhe da questão da relação entre a pontuação e o tipo de infração. Ou seja, basta eu ter aproximadamente, vamos dizer, os 20 pontos e passar 2 vezes, passando no semáforo vermelho, que é uma infração gravíssima, ou uma ultrapassagem local proibida, pelo artigo 203, inciso 5, se não me falha a memória, do CTB, que traz aí, são 2 infrações gravíssimas e vai levar automaticamente a perder a CNH com 20 pontos. Também... Parece que isso não ficou muito claro, né, para o condutor comum, Gilmar, até porque a gente escuta muito as pessoas comentando, agora ficou mais tranquilo para eu dirigir em função dos pardais também. Então, existe uma dúvida muito grande sobre isso. Muito bem observado pela professora. Eu quero te parabenizar por essa excepcional observação. Realmente, mas são 20 pontos para quem possui 2 ou mais infrações gravíssimas. 30 pontos para quem possui uma infração gravíssima. Ou seja, eu posso atingir os 30 pontos, mas tendo uma infração gravíssima, eu vou perder a CNH, suspensa a CNH. Né? Mediante processo de defesa, recurso, tudo isso o Detran tem que assegurar ao condutor, ao infrator. Né? Então, ou seja, tanto 20 como 30 pontos exigem esses 2 requisitos. No primeiro caso, 2 infrações de natureza gravíssima. 30 pontos com uma infração gravíssima. É suficiente para perder a CNH. Ou 40 pontos com qualquer modalidade de infração. Esse é o ponto em que a lei veio beneficiar, estendeu lá para frente, com qualquer modalidade de infração. Ou seja, eu tenho infração média, grave, leve, média, grave, leve, eu terei 40 pontos para atingir e ter minha carteira suspensa. E um detalhe importante, o motorista profissional da categoria C, D e E, e aí envolve o motorista de ônibus, envolve o motorista de táxi, de Uber, de caminhões, seja dessa natureza, enfim, esses estarão perdendo a sua CNH quando atingir 40 pontos, independentemente do tipo de infração constante no seu prontuário. Então, essa elasticidade que a lei deu para que os motoristas de caminhão não sofram a suspensão da CNH por 120 pontos, e agora 40. Mas isso, de certa forma, cai no que nós falávamos desde o início, o conflito entre a educação e a consciência, que vai gerar, sem sombra de dúvida, maior possibilidade de um acidente de trânsito, e, como consequência disso, aumentando os índices de sinistralidade nas rodovias.
Gilmar, eu peço licença, então, para a gente fazer um rápido intervalo e em seguida nós estamos de volta com o programa Educação e Cidadania, que nesta noite destaca, então, as recentes mudanças no Código Brasileiro de Trânsito, que foram sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro e entram em vigor em 180 dias. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Educação e Cidadania, que nesta noite destaca as recentes mudanças no Código Brasileiro de Trânsito, que foram sancionadas então pelo presidente Jair Bolsonaro. Quem conversa conosco de forma online nesta noite é Gilmar Teixeira Lopes, advogado especialista em trânsito. Gilmar, eu gostaria que o senhor comentasse então, no início deste segundo bloco, a respeito do uso das cadeirinhas. Como que ficou essa situação? O governo federal ele queria apenas uma advertência, mas eu acho que não foi bem isso que ficou decidido pelo Congresso. Eu acho que o Congresso foi extremamente feliz nesse ponto, porque no meu contexto de vida, eu entendo que a segurança no trânsito em primeiro lugar, não só pela dor e sofrimento que causa realmente um acidente de trânsito para o contexto familiar, como especialmente as consequências advindas disso, né? Não só de gasto financeiro, como estresse, como realmente recuperação hospitalar, tem uma série de fatores que, de certa maneira, atinge o âmbito de natureza humana, que é a preocupação básica de todos e, portanto, a segurança em primeiro lugar. Eu tenho que o Congresso foi muito feliz ao dizer na lei que deve ser punido aquele que transporta uma criança de forma irregular, principalmente sem a segurança necessária, né? E aí a legislação trouxe a obrigatoriedade do uso da cadeirinha para crianças de até 10 anos de idade, ou que evidentemente, que não tem o peso superior, a altura superior a 1,45 m de altura. Ou seja, ela traz a obrigatoriedade de utilizarmos a cadeirinha. E eu tenho que isso é relevante. Deveria ser uma infração de natureza extremamente gravíssima, com penalidades seríssimas, porque a gente vê aí uma pequena disparidade também da lei. O que acontece? Quando você observa que o transporte de crianças na frente quase queria sair impune, sem uma multa, sem uma classificação de natureza infracional, se observa, por outro lado, que basta o motorista de caminhão fugir de uma balança, por exemplo, para não pesar o seu caminhão, a multa é R$5.000. Quanto que nós achamos que deveria ser a multa por transportar uma criança no banco da frente ou atrás de forma irregular? Esse é o questionamento que se faz, a disparidade entre a lei lá sancionada apreciada pelo Congresso, e que daqui a pouco a gente vê essas situações totalmente díspares. Uma pune de forma extremamente rigorosa o condutor de caminhão que foge da balança, que não passa na balança para pesar seu caminhão, que é uma multa pesadíssima, e, por outro lado, alivia quase que zero ao transporte irregular de uma criança. Então, eu entendo que a legislação, o Congresso foi muito feliz nesse ponto, em alterar isso aí, e, com a graças a Deus, o nosso o governo federal a sancionou desta forma uma penalidade prevista. Caso contrário, seria o caos, evidentemente. E o Código de Trânsito ele ficou também mais rigoroso para aquele motorista que provocar um acidente com vítima, principalmente vítima fatal, no caso de constatada embriaguez. Evidentemente, eu entendo que isso aí é realmente uma regra que já vem sendo cobrada há muito tempo dos nossos legisladores, apertar a questão das condenações ou da aplicação da lei com mais rigor para aquele motorista que comete algum ato criminoso no trânsito
em decorrência da utilização de álcool no sangue. Então, realmente, aquele motorista que bebe, entre aspas, e que comete uma infração de trânsito de ordem administrativa e que, por sua vez, comete também um crime no trânsito, quer por lesão corporal ou por morte, ele deverá ter a sua pena extremamente agravada. Nós sabemos que hoje, conforme o caso, chega até 10 anos a punição. Então, nós temos que ficarmos atentos a isso. Mas muito mais, eu gosto de trabalhar com uma dura realidade, que os motoristas, às vezes, se descuidam. Não, o judiciário não dá nada. Dá sim, está dando punições rigorosas a esses motoristas. Acreditem nisso. Mas eu vou mais longe. Acredite também na punição administrativa do Detran. Hoje é 1 ano sem carteira de habilitação. Aí se pega um motorista de caminhão profissional, ele com o seu carrinho, com o seu veículo na cidade, passeando com a família, daqui a pouco está ali bebendo uma cervejinha e é pego em flagrante num bafômetro, numa blitz ou numa balada segura, seja como for. Desta tipificação administrativa aí, surge a imperiosa necessidade de ele ficar 1 ano sem a carteira de habilitação. E como consequência disso, para o motorista profissional, motorista de ônibus ou de carreta, ou enfim, de um caminhão, ou até motorista de ambulância, muitas vezes, o próprio motorista, vamos dizer assim, do perímetro urbano, do ônibus urbano, transporte de passageiros, do transporte escolar, ele acaba ficando sem a sua CNH. E, portanto, ele perderá o emprego. Então, muito mais que o processo rigoroso do criminal, nós temos também, paralelos, juntos, nós temos que dar aqui muita ênfase ao processo administrativo, que vem realmente com rigorosas penalidades em si. E, às vezes, o motorista, sem a carteira de habilitação, 1 ano sem a mesma, evidentemente ele não vai conseguir, acaba dirigindo, e aí ele comete uma outra infração de trânsito, são mais 2 anos com a CNH cassada. Ou seja, se a vida dele era aquela de motorista, ele automaticamente vai ter que abandonar aquilo e voltar para trás do balcão e trabalhar lá com outra atividade qualquer, parado, que não aquela que ele sempre sonhou na sua vida de motorista de estrada. Então, realmente, as pessoas devem ter em mente essas punições rigorosas, tanto do Código de Trânsito em termos administrativos, quanto da legislação penal que o próprio Código prevê e que alterou inúmeras vezes a regra do artigo 302 e 303 do Código de Trânsito, que fala justamente da questão das penalidades aí e até 10 anos de prisão. Nós temos que ter isso em mente. E a obrigatoriedade do uso do farol durante o dia, ela continua ou não? Ela continua em estradas de pista dupla, tá? Pista simples, me perdoe, pista simples, não obrigatoriamente em pista dupla. Mas eu sempre costumo dizer uma única coisa para as pessoas, para os condutores, que independentemente da lei, eu já fazia uso lá em 95, quando sequer a legislação existia. Os faróis acesos, ele atende a um requisito de segurança. Um requisito de segurança. Não basta ver, nós temos que ser vistos. Dá uma monstruosa diferença quando você encontra na estrada veículos de farol aceso. Você consegue identificar visualmente com muito mais facilidade a aproximação deste veículo. E o que se observa hoje? Tem pessoas que, vamos dizer assim, no apagar das luzes, 18, 19 horas, sequer estão com os faróis acesos. Então, utilize os faróis acesos, esqueça o que a legislação exige, que não vão puni-los por estar com o farol ligado, mesmo na rodovia de pista simples ou pista dupla, seja onde for, mesmo no perímetro urbano, se está chovendo. Então, por questões de segurança, já nem é mais a legislação. É que nem a cadeirinha que nós falávamos anteriormente. A cadeirinha, ela traz a segurança para a pessoa que está a bordo, quer para o seu filho, quer para o seu neto, seja quem for. Mas, enfim, ele traz a segurança necessária. Então, o uso dos faróis, ele é imprescindível, especialmente na pista simples, que aqui nas nossas rodovias, na nossa região, tem muitas rodovias dessa natureza, com pistas simples. E para os motociclistas, a gente pode ressaltar alguma mudança significativa, então, no Código de Trânsito ou não? O Código essa nova regra que surgiu sobre o motociclista foi levar muito em conta a cidade de São Paulo, os grandes centros.
que o motorista poderá utilizar o corredor da esquerda para realizar essas manobras e tal, ou mantendo no centro. Eu não gostaria de mencionar aqui, aliás, me perdoe, gostaria de mencionar aqui um dado muito relevante. O Código de Trânsito fala muito claro, as ultrapassagens devem ser feitas pela esquerda dos condutores, jamais pela direita. Então, veja o seguinte, há que se fazer essa distinção. Motocicleta não pode ultrapassar pela direita, muito menos nas proximidades de cruzamento. No entanto, essa nova legislação ela trouxe um detalhe importante. Quando os veículos estiverem parados no semáforo, as motocicletas podem passar. É diferente. Estou parado e a motocicleta pode passar e se aproximar por um corredor específico. Mas esse corredor específico, lembrando, foi criado a partir de uma cultura dos grandes centros que existem inúmeras motocicletas. Então, o corredor específico vai ser para esta finalidade, de poder ocupar o espaço adequado, isso aí, lembrando sempre que o ideal é na esquerda, a legislação vai permitir que se utilize no centro da pista, mas o ideal é a esquerda, ou seja, para que se concentre ali todos os veículos que utilizarão as vias públicas dessa natureza, né? Ou seja, realmente é uma cautela que deve ser adotada por todos esses pilotos de motocicleta. Mas lembrando sempre, diferentemente da passagem, é a ultrapassagem. Esta é proibida nas proximidades de cruzamentos. Esta é proibida nos semáforos. Esta é proibida para a ultrapassagem pela direita. Então, nós temos que deixar muito claro o que é passagem e o que é ultrapassagem. Então, o que mais se observa hoje, especialmente aqui em Passo Fundo, são ultrapassagens de motociclista pela direita. E outros acabam ultrapassando o que é pior, nas esquinas, nos cruzamentos. Isso é proibido pela regra do artigo 33 do Código de Trânsito Brasileiro, que não assegura essa margem aí para permissão de ultrapassagem pela esquerda nos cruzamentos. E o momento próprio de querer realmente ultrapassar num cruzamento é aguardar a conversão esquerda do veículo, que pretende realizar, e aí o motociclista pode seguir pela linha da direita. É o único momento que se permite a ultrapassagem pela direita. É o único momento quando o veículo à frente vai realizar a manobra de conversão à esquerda naquele determinado cruzamento. E, Gilmar, essas novidades, então, na legislação de trânsito também trouxeram algumas mudanças em relação às infrações administrativas. Algumas delas deixaram de registrar infração. Sem dúvida nenhuma, é extremamente preocupante, né? Porque algumas regras, basicamente, deixaram de existir pela simples advertência, foi transformada em advertência simplesmente, ou simplesmente elas deixaram de existir. Eu concordaria, e aí realmente eu tenho a assegurar que é meu pensamento, por exemplo, infrações de ordem administrativa, eu tenho que isso não poderia somar pontos ao prontuário do condutor. Entre elas, a questão do uso do extintor, né? A questão do trafegar com o veículo sem licenciamento, por exemplo. A multa deve existir? Deve. Não tem a menor dúvida nenhuma. Não deveria existir a multa. Mas eu tenho que a pontuação ela não poderia recair, porque eu entendo que pontuações de ordem administrativa não poderiam recair sobre o prontuário do veículo. E sim, apenas as pontuações referentes às infrações de circulação do veículo. Aí sim, este condutor estará sujeito às penalidades. Ou é lamentável que realmente algumas multas, assim, especialmente aí, estão sendo aliviadas para a advertência, para a inexistência das mesmas, mas no aspecto administrativo, multas administrativas, sim, eu sou a favor da extinção delas como penalidade de pontuação, apenas. A multa pode e deve existir. Gilmar, infelizmente o nosso programa de hoje está chegando ao fim, mas antes de encerrar, eu gostaria que o senhor reforçasse a importância, então,
principalmente do investimento em educação para o trânsito. A gente sabe que aqui em Passo Fundo existem diversas ações relacionadas a essa temática, voltadas então às crianças e nas escolas do município, mas eu acho que é importante então também os pais estarem no dia a dia educando seus filhos com relação à conduta aí no trânsito de Passo Fundo, especialmente a gente falando daqui. Perfeito. O seu programa Educação e Cidadania tem muito e uma forte relação com este projeto de se preocupar com a nossa comunidade, especialmente o Passo Fundo da nossa região. Então, quero parabenizar a TV Câmara por essa iniciativa, dentro desse teu programa Educação e Cidadania, que visa, evidentemente, a necessária conscientização da formação das pessoas. Voltando especificamente à questão de trânsito, eu tenho que a educação do trânsito, ela passa, antes de mais nada, por um processo de consciência. O que é isso? Eu tenho que ter consciência em relação ao meu agir, ao meu pensar, às minhas decisões. Isto é relevante para que eu adote algumas providências antes de sair do trânsito. Entre elas, consciência quanto ao planejamento, a consciência quanto ao horário, consciência quanto à forma que vou utilizar a via pública, o tempo de meu deslocamento, a distância do meu deslocamento. Isso vai fazer com que eu venha proporcionar um conforto muito grande em relação ao meu pensar. E como consequência disso, eu pensando, tendo planejamento e pensando, eu estarei focado no trânsito. E eu estando focado no trânsito, com certeza evitarei que venha aumentar os índices de sinistralidade nos acidentes. Ou seja, no meu ponto de vista, é imprescindível que dentro do processo de educação se trabalhe muito a consciência. A consciência a partir de uma realidade que se vive no trânsito. E mais que isso, mostrar as consequências em si. Estão aqui decisões seríssimas, vamos dizer assim, de ordem criminal, na punição, indenizações seríssimas se paga hoje, indenizações muito altas por morte, por lesões em acidentes de trânsito. As infrações administrativas são extremamente, vamos dizer assim, prejudiciais à própria habilitação do condutor. Trabalhar também a consciência deste condutor com os nefastos acidentes de trânsito, mostrando descaradamente as fotos ali apresentadas das consequências existentes por um erro no acidente, um erro no sistema de tráfego. Então, o processo de educação ele tem que estar intimamente ligado à consciência. Não adianta falar em regras do Código de Trânsito, o conceito do Código de Trânsito, isso se faz na primeira aulinha. O resto é questão de consciência. Mas consciência trabalhando realmente no pensar do ser humano. Porque é este pensar, as decisões que passam por aqui é que vão me assegurar uma tranquilidade de um bem-estar. E isso, nesse bem-estar, para que eu possa obter, eu tenho que ter esse planejamento diário e, junto com ele, o focado na questão do trânsito. Eu tendo planejamento e focado no trânsito, sem utilização do celular, junto aos semáforos que a gente observa com frequência. Hoje aumentou muito a quantidade de buzinas no semáforo hoje, porque pega o motorista à frente que fica digitando o WhatsApp e esquece que o semáforo abriu. Então, o que se denota? Isso não é foco, isso revela um descuidado, além da questão da segurança própria dele, que estaria sujeito. Mas, de qualquer sorte, fica essa mensagem aqui. Vamos ter que trabalhar a educação com a consciência, mas a consciência no rim do condutor. Ele sabendo dos efeitos, apreciando a realidade e vendo as consequências. Especialmente, como eu falava, consequências criminais e administrativas e judiciais com relação a ações civis de indenizações que decorrentes de acidentes de trânsito. Se paga caro, se paga fortuna de indenização. Então, eu conheço muitos motoristas de caminhões, muitos transportadores que perdem patrimônios imensuráveis, às vezes por causa de um erro do condutor, quer com relação ao cansaço, quer com relação à indisciplina, ao mau uso da ferramenta que é o seu veículo. Então, fica aqui um recado bastante duro. Vamos trabalhar com a consciência do condutor. As consequências graves para ele. Isso é o que realmente vem mais
atingir e dar maior repercussão positiva na conduta do ser humano. Porque, como eu falava no início, e agora vou encerrar aqui, dizendo, nós não podemos subestimar quem é capaz de matar 24 pessoas no único final de semana. Gilmar, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação no nosso programa de hoje e por ter trazido, então, todos esses esclarecimentos acerca das mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Ana Paula. Um abraço a todos os telespectadores da TV Câmara e à própria TV Câmara nesse projeto Educação e Cidadania, justamente visando a melhor formação de todos na nossa cidade. Um grande abraço a todos. E o programa Educação e Cidadania de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a nossa próxima edição.